Pai, Tu és a verdade. Tu és a verdade para este mundo. Tu és a verdade para toda a humanidade. Obrigado porque Tu és a verdade. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra flua em nossas vidas nesta manhã. Arda como o Teu fogo em nosso peito. Deus, que o Senhor traga a sabedoria e o conhecimento do Senhor, do Teu Espírito Santo. Declaramos nesta manhã céus abertos, a Tua presença santa, maravilhosa, gloriosa, Pai. Traz-nos o entendimento e a revelação daquilo que Tu queres para as nossas vidas, do que Tu és, ó Pai. Traz, Deus, mais e mais de Ti, Pai. Gera fome e sede de Ti, ó Pai amado. Mais fome, mais sede de Ti. O Teu fogo ardendo em nossos corações nesta manhã, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ontem pela manhã, mais ou menos no horário do almoço, a pastora Adriana me passou a mensagem para que pudesse estar ministrando a palavra hoje. E eu estava num evento esportivo acompanhando um dos meus filhos, realizando uma competição, né? E ali nós confirmamos e conversamos, e depois, já para o meio da tarde, eu não tinha feito meu treino de ciclismo ontem de manhã, e fui fazer da tarde já para comecinho da noite. E pegando a bicicleta, eu passei 3 horas na bicicleta, e no começo Deus já começou a manifestar e revelar a sua palavra, e eu até brincando com Deus, eu preciso concentrar no treino aqui, né? Eu preciso estar atento, estar focado, e ao mesmo tempo recebendo de Deus e chapando ali, e na bicicleta, e concentrado, né? Ou seja, foram 3 horas aí maravilhosas, né? Para o corpo, para a mente, para o coração, para o espírito. E chegou uma hora que eu pedi para Deus parar de tanta coisa que estava falando, né? Eu falei, Deus, e depois colocar isso tudo no papel, porque é gostoso, muitas vezes a gente está lá em casa, né? Pode escrever rapidinho e tal, mas não deu. Aí depois, já antes de dormir, Deus foi trazendo mais coisa, escrevendo e tal. Mas interessante que de bate pronto, Deus trouxe o tema para a mensagem, né? True News. Notícias verdadeiras. Está muito na moda as fake news, as notícias falsas. E Deus se move no tempo, no espaço, em todas as coisas, e True News. E fazendo trazendo aí, de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, né? Vivendo as fake news, as notícias falsas, especialmente na política, é interessante. Talvez a maioria aqui tenha recebido nas redes sociais, nas mídias sociais, essas comunicações, verdadeiras ou falsas. Alguns filtram, leem, vão pesquisar e talvez passar para frente. Outros não. Tem gente que nem lê, né? Eu recebi um vídeo, tal, vou passar para tal pessoa. Nem sabe o que está passando. E é muito engraçado, de algumas coisas que eu recebo, né? Glória a Deus que eu não recebo tanta coisa assim. Mas uma pessoa me passou, um amigo me passou, de que poderia ter fraude na eleição no primeiro turno, com relação às urnas, né? As urnas eletrônicas, porque as urnas são, ou melhor, a fraude no segundo turno. Porque as urnas são binárias. Então, segundo turno, né? Binário, segundo. Assim, é um amigo que tem uma formação acadêmica, tal, mas não teve a dimensão daquilo. E eu não me aguentei, né? Eu tive que explicar para ele o que é sistema binário. Sabe? E falar, olha, não é fraude porque é binário, porque é segundo turno. Se informa melhor. Corri o risco até de perder o amigo, mas assim, tem coisa que não dá para passar. E aí eu falei, Deus, que loucura é essa? O que está acontecendo? Aí Deus falou comigo, olha, tem os papagaios e as maritacas.
Falei, glória a Deus por isso, né? São aves bonitas, né? Papagaio, ouve e imita. Muitas vezes, literalmente, né? Ele consegue, repete a frase, tal, bonitinho, tal. Então, redes sociais, papagaios. E tem as maritacas. As maritacas não conseguem imitar, não conseguem repetir. E por isso faz um barulho tremendo. E eu falei, tá bom, Deus, mas tudo bem. Aí Deus falou, olha, na igreja e no dia a dia hoje também tem papagaios e maritacas. Tem gente que só recebe e sai replicando, e tem gente que nem recebe direito e sai fazendo barulho. Nos dias de Jesus, não foi diferente essas fake news. Isso não é um privilégio nosso, de hoje, olha, está acontecendo agora. Na política, né, sempre existiu, especialmente nas eleições municipais, vamos dizer, um contexto aqui de Taubaté, chegava alguém que queria plantar alguma notícia, e em alguns lugares estratégicos, na Praça Epaminondas, e alguns bares, no centro, nos bairros, e contava alguma notícia. E aquilo ia se espalhando. Antigamente não se chamava fake news, chamava boato, ou fofoca. E isso serviu para derrubar muita gente na política, para eleger candidato, não eleger outro. Então não é diferente. E nos dias de Jesus, João Batista vem. A vinda de João Batista havia sido profetizada em Isaías 40, versículo 3. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 3:3. Abrir as nossas Bíblias, ou ligar as nossas Bíblias, né? Mateus 3:3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías, mais de 700 anos antes de Cristo, profetizando a vinda de João Batista. E é interessante, se a maioria ou se todos aqui já passaram pelo discipulado, um a um, sabem que o estudo traz muitas vezes algumas situações de Antigo Testamento, de profecia e cumprimento no Novo Testamento. Jesus, em várias situações, ele fala do Antigo Testamento para falar, olha, as Escrituras estão se cumprindo. Verdades absolutas da presença de Deus. E naquele contexto de Jesus, a expectativa do povo judeu era de que o Messias viesse. E outros tantos Messias tinham vindo antes de Jesus. Não está na palavra, não está na Bíblia, né? Mas vários relatos históricos dizem de que chegava lá o José das Quantas, o João das Quantas, tal, dizendo, eu sou o Messias, eu sou esse, eu sou aquele. Juntava um grupo de seguidores e não era. E existia essa expectativa, e por conta disso, se não era, era falso. Não era verdadeiro. A situação política também, naquele contexto de Jesus, era do Império Romano, dominando todas as coisas, e eram dos judeus, e dos judeus religiosos, do judaísmo, de certa forma tranquilos, porque eles podiam exercer a sua religião, o judaísmo. E as coisas meio que se ajeitavam, né? Roma dominava, o contexto de Israel ali, os sacerdotes tomavam os recursos, mandavam para Roma, podiam ter uma boa vida também, e boa vida para líderes religiosos não é um privilégio nosso, dos nossos dias, não é? Mercadores da palavra, mercenários da palavra, não é um privilégio dos nossos dias, porque nos tempos de Jesus isso já existia. Muitos sacerdotes somente engordavam, né, as suas contas bancárias e por aí afora. Agora, a expectativa do Messias e Jesus vindo, anunciado por João Batista, faz com que as notícias falsas viessem mais à tona ainda. Porque para Roma, e especialmente para os judeus e para os sacerdotes, não era interessante de que Jesus viesse, o Messias viesse da forma que ele tinha vindo. Ora, não era um rei que havia
já estado ali para combater Roma, para dominar, para conquistar. Não, ele vem com o coração aberto da direção de Deus, do Pai. Ele vem com a mensagem do amor, da fé, da restauração, do perdão de pecados. João Batista, ele vem trazendo tudo isso antes, ele prepara o caminho antes. E aquele tipo de Messias não servia para Israel, como não serve até hoje. Nós, cristãos, aguardamos a vinda de Jesus, ainda que vá, sabe-se lá quanto tempo ainda, não é preocupação nossa, mas nós aguardamos a vinda, né? Ou melhor, aguardamos a volta. Os judeus aguardam a vinda até hoje. Mais de 2000 anos estão lá esperando o Messias chegar ainda. Nós já estamos desfrutando dele há mais de 2000 anos. Nós já habitamos com ele há mais de 2000 anos. Nós já temos o céu na terra há mais de 2000 anos. E eles estão lá esperando ainda, né? E dentro disso, desses complôs, vamos dizer assim, Jesus é levado até a cruz. É claro que isso era um propósito de Deus, era um plano de Deus, mas a interferência humana ou a inserção humana se fazia presente. A mão do homem estava ali, olha, esse aqui é um revolucionário, ele é contra Roma, ele é contra o judaísmo, nós precisamos dar um jeito nele. E ele vai à cruz por notícias falsas, uma série de alegações sem prova. E nós sabemos que no ordenamento jurídico há necessidade de provas, constatações. E contra Jesus não tinha prova alguma. Muito pelo contrário, só tinha prova favorável de ser ele o Messias, as Escrituras se cumprindo. As notícias falsas, tirando o plano de Deus da salvação, a morte de cruz e ressurreição, mas as notícias falsas levaram Jesus para a cruz. Vejam de que isso tem uma dimensão muito grande. Como muitas vezes nós recebemos essas notícias, interpretamos, né? E o pior de tudo é a interpretação. E como a gente passa isso para frente. Ouve uma coisa, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, e assim vai. E Deus, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, desde Gênesis ele tem o plano das notícias verdadeiras, da notícia verdadeira. Deus é a notícia verdadeira. Lá na criação, lá no Gênesis, nós vemos o homem sendo criado. E o homem sustentado, o homem e a mulher sustentados pela graça de Deus. Por quê? Porque Adão e Eva, qual o merecimento que eles tinham? Ainda que não tivesse o pecado, não tinha merecimento nenhum. Deus estava lá, Pai, Filho, Espírito Santo, e o Eterno resolve criar todas as coisas, e cria o homem e a mulher, e passa a sustentar o homem e a mulher. E nós vemos a graça lá no Gênesis, a graça na criação, a graça constantemente servindo ao homem e à mulher. Antes do pecado, nós já não merecíamos nada, muito mais contra o pecado. Então, esse favor imerecido de Deus, lá na criação, ele já se fazia presente. E a Bíblia traz a verdade de Deus, a verdade suprema de Gênesis e Apocalipse. E tem um versículo que todos nós conhecemos, né, que é João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Ponto pacífico, a verdade é Deus, é Cristo Jesus, a verdade está em Deus. Agora, dentro desse contexto de redes sociais, de que nós não filtramos as coisas, também no nosso ambiente cristão, nós temos dificuldade de filtrar as coisas, ou de buscar a fonte, que é a palavra de Deus. Eu
me converti num tempo em que não se falava em internet, YouTube, e o acesso que nós temos às pregações hoje é instantâneo. Algumas pregações que nos chegavam eram na fita de videocassete, aquela fita grande, né? E, poxa, olha, essa pregação aqui veio lá dos Estados Unidos, tal, e reuniam um grupo para assistir, quanto muitas vezes não travava a fita, não estragava a fita. Mas isso, amados, qual é o lado bom disso? É que a gente ia na palavra, com muito mais sede, com muito mais fome, porque as coisas não estavam prontas para que a gente pudesse consumir. E consumimos isso, e há muito material bom, sim, mas consumimos sem discernimento, sem ao menos assim. Eu, quando tenho uma pregação que eu quero assistir no YouTube e tal, eu estou com a Bíblia do lado, porque não algumas vezes sai muita besteira, sai texto fora de contexto, sai palavras que não estão na Bíblia, né? E aí eu me recordo de um pregador uma vez falando: está na Bíblia, irmãos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Está na Bíblia, irmãos. E todo mundo, glória a Deus, aleluia, sapateando, né? Sabe, aí terminou o culto, eu fui lá falar com o cidadão, né, que se tornou um grande amigo meu. Mas não dá, gente, não, mas está na Bíblia, em algum lugar está lá, irmão. O pastor falou isso para mim, né? Depois a gente se acertou essas coisas. Mas, sabe, vem tanta coisa para a gente engolir, descer goela abaixo, e para a gente está bom. Então nós não temos visto nos nossos dias homens e mulheres com fome e sede da palavra, e consequentemente da verdade. Não estou falando de salvação, né, porque a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tá? Mas o que vem depois, parece que qualquer coisa está bom. Esse acesso, como eu disse, às pregações, né? A gente pode tentar ser um crente virtual, não precisa vir na igreja mais, porque tem palavra a todo instante. Rádios cristãs e TV gospel, tem tudo isso. É um preço que nós pagamos pela expansão do Evangelho, sim, mas uma expansão desordenada, uma expansão que em muitas situações não vem do Espírito de Deus. Sim. Lá nos Estados Unidos funcionava assim, irmão, foi bacana, funciona. Vamos trazer para o Brasil a cultura gospel. Lá também já fundou há muito tempo isso, amados. Na Europa, então, nem se fala. Igrejas viraram boate, casa noturna e por aí afora. Sabe, já deu o que tinha que dar, né? E onde que ficam as notícias verdadeiras, true news para nós? Está na Bíblia. Mas, diante disso, qual é a dificuldade que nós temos? É pegar tudo pronto, é pegar tudo já formatado e não discernir, né? E aí, assim, Bíblia no celular, no tablet, no computador, é muito importante. Eu seria muito leviano se não dissesse isso. Mas procurem ter uma Bíblia de papel, aquela rabiscada, aquela que algumas folhinhas, elas estão até enrugadas de choro. Amados, de chorarmos na palavra de Deus, de sermos confrontados ali. E a pregação, ela é construída na nossa intimidade com Deus, no nosso dia a dia com Deus. A igreja vem edificar, a igreja vem trazer comunhão, a igreja vem trazer unicidade para nós, para o nosso dia a dia. Mas o nosso caráter cristão, ele é construído diretamente na palavra. E a frieza do celular, do tablet, do computador não traz isso. A gente não sabe, muitas vezes ao certo, nem por conta, né, das Bíblias eletrônicas, de onde está, o que é Antigo Testamento, o que é Novo, porque é só colocar lá, né, Ageu,
já acha lá, já está direto, mas não sei se é Antigo Testamento, se é Novo, se Ageu estava com Paulo, com João, com quem que ele estava. E muita gente fala, olha, pouco importa saber. E outra, dentro dessa situação toda, né, há uma negação de Jesus por conta de se estabelecer notícias falsas. Eu creio que as pessoas podem, é decisão pessoal, negar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas o confronto com a palavra não faz com que as pessoas neguem a presença de Deus, Jesus. Algum tempo atrás, e eu tenho usado essa estratégia, né? Quando alguém se declara ateu para mim. Isso eu digo, amado, se a gente perguntar num lugar, no outro, vai aparecer ateu à toa, em qualquer lugar, na rua. Se a gente se dispõe a ser boca de Deus, aparece. Sabe, é no trabalho e tal. E uma vez estava um ateu lá. E não, eu sou ateu. Ele só não falou graças a Deus, né? Mas eu falei, tá bom, mas e aí, por que você é ateu? Não, porque Deus não existe. Eu falei, concordo contigo. Deus não existe. E ele arregalou o olho, né? Poxa, converti o crente. Ou desconverti o crente. Eu falei, Deus não existe. Por quê? Porque Deus é. Quem criou Deus? Aquilo que existe é somente aquilo que é criado, aquilo que foi criado. E aí eu pude, sabe, dar uma surra de Bíblia naquele ateu. Não eram palavras minhas, mas a palavra de Deus. Aquele que é. Romanos capítulo 11, versículo 34, fala, quem conheceu a mente do Senhor? Quem o pode discernir? Ninguém. O judeu chama Deus de eterno. E eu gosto muito disso. Às vezes eu falo, estou falando com Deus, com o papai, com o paizinho, e eu falo, eterno. Daí eterno, como que está isso na eternidade? Como que se constrói isso? Como que se faz isso? Deus é. E aí fica uma dica para a gente falar com ateus. Ele vai falar que Deus não existe. Não existe mesmo. Ele é. E aí nós temos uma série de argumentos bíblicos para explicar o que Ele é. E Deus disse para Moisés, eu sou o eu sou. O povo pergunta, né? Qual o nome de Deus? Diga ao povo que eu sou o eu sou. E eu tive uma experiência com esse versículo, de passar uma noite inteirinha. Eu dizia, né? Ou melhor, o Espírito me falava, eu sou, e eu falava, e eu não sou. Eu sou, e eu não sou. Foi uma noite de perder o sono por conta disso, de intimidade com Deus. Isso fica claro para nós, amados. Quem conhece a mente do Senhor? A mente do Senhor, ela não é uma mente humana. Ah, Deus está pensando. O que Deus está pensando agora? O que Deus está fazendo? Não, Ele está vindo aqui, Ele está indo lá. A nossa visão humana, ela é muito limitada. Agora eu pergunto, a gente adora a Deus com os cânticos, né, com as canções. A gente está racionalizando para isso? Não, eu estou analisando essa música agora, Deus, né, acende o fogo em meu coração, tal, deixa queimar. Numa declaração de amor, a gente racionaliza, quando estamos com o nosso esposo ou com a nossa esposa, aquilo começa a fluir do coração, eu te amo, eu te quero, eu te desejo, e a gente começa a dizer isso para Deus, para que vá ao coração dEle, para que Deus se mova.
E no hebraico, coração quer dizer lebe. E o conceito hebraico de coração, ele abrange mente. E ele abrange emoção. Ele abrange declaração de amor. Eu digo isso, né? O culto é uma declaração de amor a Deus. De intimidade com Deus. De rasgar o nosso coração diante de Deus. E aí, amados, dito tudo isso, né? Dito essa introdução, aí nós vamos direto para a palavra, exatamente por conta disso, né? De falar de cada um de nós, dos discípulos, que seguem a Jesus, que seguiram a Jesus no Novo Testamento, e seguem a Jesus, seguimos a Jesus nos nossos dias, porque encontramos a verdade verdadeira. Pleonasmo, verdade verdadeira. Né? Notícias verdadeiras, evangelho, novidade de vida. E discípulos que foram impactados por isso. E vamos lá para João, capítulo 1, e aí nós vamos ler agora alguns versículos de João, capítulo 1, do versículo 35 em diante. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Versículo 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. João Batista portava a verdade: eis o Cordeiro de Deus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Nos dias de Jesus e nos nossos dias, Jesus diz: Vinde e vede. Vinde à presença dele, vinde à palavra dele e vede. Na sequência aqui, olha, foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. A palavra fala que o Filho do Homem, Jesus não tinha lugar nem para reclinar a cabeça, mas Jesus tinha um lugar que ele estava morando ali. Ele pegou uma carona na casa de alguém, a palavra não fala ali, mas o encontro se dá na habitação, se dá na casa. E eles têm o privilégio de passar um dia com Jesus. Um pouquinho que a gente passa com Jesus já é altamente impactante, terrivelmente impactante para as nossas vidas. Passamos a não ser mais os mesmos. Agora, passar um dia na presença dele, do Mestre, do Senhor e do Salvador. E o versículo 40 diz: era André, um dos 2, né? Filho de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. O Messias estava ali presente. Notícia verdadeira. Versículo 42. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, Pedro, né, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Do versículo 43 em diante, Jesus encontra Felipe, e Felipe encontra Natanael. E aí, amados, é uma passagem interessante, de certa forma intrigante. Versículo 48. Jesus com Natanael, o diálogo entre eles. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que disse que eu te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas que estas verás. E aí nós não encontramos explicação, né, por conta de Jesus falar que ele estava debaixo da figueira.
E aí nós vamos buscar um aporte no livro, ou melhor, nos relatos históricos do historiador judeu Flávio Joséfo. E ele explica essa passagem dizendo de que quando Herodes, sabe de que o Messias poderia estar presente, ele manda que todos os meninos de até 2 anos fossem mortos. E aí é que Jesus foge para o Egito e tal. E, segundo os relatos desse historiador, a mãe de Natanael não tinha 2 anos, então ele poderia ser morto. A mãe dele o esconde debaixo da figueira e coloca folhas de figueira. Ora, isso tinha acontecido aí há quase que 30 anos, porque Jesus já estava com 30 anos. Como que Jesus sabia? A revelação de Deus, o próprio Deus se revelando a Natanael. E ele passa a crer. Tremendo, amados. E quantas coisas Deus já trouxe das nossas vidas e traz, só Ele sabe. Tem prova maior que isso? Não tem jeito. Parece que foi combinado. De forma alguma. Deus sabe de todas as coisas e Natanael foi totalmente impactado por isso. Só ele e a mãe sabiam disso. Mas ninguém. E Jesus revela: Natanael, você estava escondidinho lá, criancinha, tal, para que pudesse chegar até aqui, pudesse chegar até mim e ter esse encontro com a notícia verdadeira. Esse encontro de Natanael com Jesus, eu acho assim tremendo, para declarar a verdade. No versículo 46, uns versículos um pouquinho antes, perguntou-lhe Natanael: de onde pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Filipe repete as palavras de Jesus. Jesus fala: vinde e vê. E Filipe fala: vem e vê. A notícia verdadeira que a gente fala para as pessoas, fala: vem e vê. Se a gente vai convidar alguém para vir para a igreja, fala: Jesus está presente lá, vem e vê. Pode falar com poder e autoridade do Espírito Santo, que Ele está presente, Ele se faz presente aqui. Ou nós podemos falar: olha, vem ver minha vida, segue a mim. Pode me seguir que você vai encontrar Jesus. Às vezes é difícil a gente falar isso, Chamar para si. Pegar a bola, falar: a bola está comigo, deixa que eu faça o gol. Isso não é arrogância, isso não é altivez, isso é a presença de Deus. Responsabilidade, como eu já disse. Aqueles que têm responsabilidade são aqueles que têm a resposta. Responsare no latim. Eu sou responsável por alguma coisa, eu tenho a resposta para alguma coisa. E nós somos aqueles que têm a resposta para esses dias. Nós temos a notícia verdadeira, amados. E quanto ativismo nós temos visto nas redes sociais, por conta de um candidato, por conta de outro candidato. Cristãos se engajaram tremendamente. Na história da igreja no Brasil, eu não vi em nenhum momento isso acontecer. Isso é fato, eu estudo muito história, eu gosto muito de estudar história. Eu conto algumas coisas antigas, não porque eu vivi, não, é porque eu estudo história. E uma vez eu estava brincando e alguém falou do tênis Bamba, Eu falei: o tênis era assim, tal. Eu falei: mas não é porque eu usava, não. É porque eu estudei história. Lógico que eu estava brincando. Eu usei muito Bamba, muito Conga, muito Quixute. Já estou convocado para os 50 a mais, O apóstolo L esses dias me convocou, já estamos juntos lá. E, amados, quem tem mais caminhada de evangelho talvez vai se recordar disso. Eu nunca vi esse ativismo político na vida dos cristãos sendo traduzido por um ativismo ou pela manifestação de Jesus.
Cada um de nós falando desenfreadamente de Jesus, né? Jesus 33, se tivesse um número, né? Jesus 777, que é o número da perfeição. Se a gente pudesse, né, colocar lá, Jesus 33, tal, hashtag, né? JC 33. JC e os 12 AP. Tal. Amados, na história da igreja eu não tenho visto as pessoas brigando por Jesus, sabe? E se pudesse agora na rede social, vai lá e, né? Aqueles que se consideram ateus, agnósticos, né? Os ismos, os eiros, a gente não vê isso. Ah, mas eu vou queimar meu filme. Queimar um filme, nós podemos queimar falando do número tal, do número tal. Sim. Qual a garantia que nós temos que o A vai dar certo e que o B vai dar certo? Nenhuma. Qual a garantia que nós temos que o A é o Messias ou o B é o Messias? Nenhuma. Qual a garantia que nós temos que o JC33 é tudo? É o Messias. Todas as garantias. A verdade da palavra de Deus, notícias verdadeiras. Por isso nós, se necessário, vamos morrer. E se tiverem oportunidade, vejam alguns vídeos na internet que falam de como morreram alguns dos apóstolos. E é interessante que Pedro, ele morreu, para vocês terem uma ideia, quem não sabe, crucificado de cabeça para baixo. Não porque ele ia sofrer mais, mas porque ele disse: eu não sou digno de morrer como Jesus, como meu mestre, de cabeça para cima, crucificado para cima. E foi para baixo. Aquele Pedro que era o doido de tudo. Mas como é necessário mais Pedros no nosso meio, como é necessário mais Filipes, mais seguidores, mais Natanaéls, que chegam arrogantes na presença de Jesus, e Jesus fala: eu te vi debaixo da figueira, e você foi salvo, você não morreu, você não foi assassinado por Herodes e está aqui comigo hoje. Quebra as pernas de Natanael, como já quebrou as nossas pernas. Se a gente está aqui porque nós tivemos, né? Nosso intelecto, a arrogância, o que tinha. Muitos de nós aqui disseram: olha, eu nunca quero saber esse negócio de crente. Né? E hoje na adoração é o primeiro que levanta a mão. Né? Muitos que se converteram, e eu falo isso, né? Na minha época eu não tinha Bíblia no celular. Eu saía com a Bíblia de casa, eu morria de vergonha. Eu enrolava no jornal, amados, para chegar na igreja. Eu tinha vergonha. Isso foi nos primeiros dias. Né? Eu chegava na igreja, eu olhava assim, eu imitava as pessoas, porque eu não sabia. Eu estava chapado por Jesus, mas assim, eu não sabia nada. Eu achava que daí seguia Jesus, né? Eu tinha me convertido sozinho no meu quarto, num domingo de carnaval. Falei: eu não quero mais saber disso. Eu tinha ouvido falar de Jesus. Falei: eu quero o Senhor. Na semana seguinte eu estava na igreja. Só que daí, tinha me convertido, estava na igreja, mas não sabia. Eu ouvia as pessoas cantando, eu mexia com a boca, tal, né? De repente passei aceito no grupo ali. Tal, a gente vai gesticulando, tal. Ah, aleluia, aleluia, amém, amém. Né? E ficava atento, falei: se alguém falar, eu falo. Né? E aí Jesus vai quebrando, aí a gente vai conhecendo o amado das nossas vidas. Aí ele vem e escancara tudo. E aí eu virei fominha de Deus. Sabe, é uma expressão que usa muito no futebol: fulano de tal é fominha, não passa a bola para ninguém. Eu não gosto de passar a bola para ninguém com relação a Jesus. Não, deixa o que a irmã faz, deixa o que o irmão faz. Não, eu que tenho que fazer. Se nós podemos fazer junto, vamos fazer junto, que é melhor. Agora eu não posso esperar nada. Alguém tem que fazer, alguém tem que... Não. A gente vai lá e faz. A gente vai lá e faz acontecer. Agora, amados, é uma palavra para a igreja do Brasil nesses dias. Isso é maravilhoso. Essa mobilização nacional por política, sim, nós precisamos disso. Agora, por que não ter essa mobilização por Jesus? Sabe, marcha para Jesus... Tem lá em São Paulo. Aqui em Taubaté, então, quando tem, é a marcha para Jesus da igreja A, a marcha para Jesus da igreja B. E não consegue juntar todo mundo. Sabe?
Eu já pastoreei em Caçapava por vezes foi assim também, saiu o trio elétrico lá. Não, vai só 3 igrejas, as outras não vão, porque não se dão. Sabe? E a gente estava lá tomando pancada para todo lado, mas a causa de Jesus. Não é o ativismo político, né? O ativismo de chegar e falar sem fundamento. Mas é manifestar o Cristo. Porque nós estamos falando da verdade, amados. Qual a dificuldade que tem de nós falarmos a verdade? A dificuldade vai estar se tivermos a facilidade de falar mentira. Né? E a mentira, ela impregna tanto as pessoas, e eu vejo alguns mentirosos compulsivos, né, especialmente na minha profissão, como advogado, né? E que aquele mentiroso top é aquele que acredita na mentira. Então ele conta com muita convicção, né? Ele começa a contar e tal, e muitas vezes eu falo, tá bom, mas você quer me convencer que sou seu advogado uma mentira dessa? Não, mas como assim? Fala, se você quer me convencer disso, tchau. Não vou nem cobrar consulta. Pode ir embora que eu preciso da verdade, eu vou trabalhar com a verdade. Né? E por isso, talvez assim, alguns colegas de profissão, eu já tenho quase 27 para 28 anos de estrada como advogado. E muitos colegas olham e falam, pô, mas você anda a pé ainda? Eu ando. Sabe, você é pobre. Eu não. Mas como não? Você não tem nada. Eu tenho todas as riquezas desse mundo. Porque me converti já sendo advogado. Eu não mudei de profissão. Mas a transformação fez com que os valores daquela profissão se adequassem à palavra de Deus, caminhassem de acordo com a palavra de Deus. E muitas tantas coisas eu tenho renunciado, amados. Há 4 ou 5 anos atrás, eu recebi um convite, entre aspas, irrecusável, para ser juiz de paz. E eu disse para a pessoa que convidou, olha, o salário inicial já era de R$6.000, fora os casamentos que ia fazer, ia ter uma participação. Eu ia trabalhar sábado e domingo só. Né? E olhe lá, alguém que quisesse casar na segunda, na terça e tal. Sossegadão, nossa, agora eu vou pregar mais a palavra de Deus, né? Aí de pronto eu falei, eu não aceito. Mas como não? Eu falei, não aceito. Por quê? Porque eu não aceito fazer casamento com pessoas do mesmo sexo. Isso é claro. Sabe? Eu vou preso por essa causa, se necessário for. Agora, se eu for juiz, eu vou ter que fazer. Está na lei. Não aceitei. Conversei com alguns colegas, você é louco, você é isso e aquilo. Eu falei, eu sou louco por Jesus mesmo. Faminto, fominha por Ele. E quantas coisas a gente pode renunciar, ou a gente tem que renunciar, a gente deve renunciar por Ele. Sabe? Glória desse mundo. E aí esses dias eu fui fazer uma palestra sobre a parte de direito imobiliário, né? E eu preparei uma arte com 2 slides. E aí eu brinquei, a pessoa que me auxiliou, né, com a parte de informática, eu ainda tenho muita dificuldade, Excel, então nem se fala, né? Sabe? PowerPoint, então, né? Mas aí a pessoa falou, mas e daí você vai... Que palestra é essa de 2 slides só? Você vai falar 5 minutos? Eu falei, não, tem material para 2 horas. Porque é algo do meu dia a dia, é algo que eu vivo isso há mais de 20 anos. Então, se eu não souber falar disso, né? E eu digo isso por quê? Para falar de Jesus, não tem fórmula, não tem tempo, não tem, muitas vezes, esboço, ou isso ou aquilo. Se é aquilo que a gente vive, a gente vai falar horas e horas. A gente vai transbordar daquilo, transpirar Jesus, a palavra de Deus. E muitas pessoas não abrem a boca, eu não consigo falar nem, né? João 3,16. Amados, em dias de fake news, de redes sociais,
que nós tenhamos claro isso, de viver as notícias verdadeiras. A notícia verdadeira, que é Jesus, que é a essência da nossa adoração, que é um construir constante de fome e sede de Deus. Como eu disse, as pessoas podem negar Jesus como Senhor e Salvador, e é uma decisão pessoal, mas as pessoas não podem negar que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, até porque todo joelho vai se dobrar diante do Rei da Glória. Tem faltado conhecimento bíblico para o povo de Deus, tem faltado essa causa, essa revolução inteligente do amor, do fluir. E aqui eu falo especificamente para os adoradores do Ministério de Louvor e Adoração dessa casa, que aos domingos estão aqui no discipulado, com fome, com sede, e que são vozes proféticas nessa nação. Eu falo para os nossos músicos que têm um alcance profético dos acordes, dos seus instrumentos. E eu falo de algo na igreja, ou no momento do culto, da nossa vida, que não é formatado, que muitas igrejas, em louvor e adoração, elas se voltam para as músicas que estão na moda. E eu às vezes passo por algumas igrejas e assim, são as mesmas músicas. Fala, o Espírito Santo está alinhado, né? Tá, maravilha. Mas a gente vai ver muitas vezes, não, daí, assim, eu não me ligo muito nesse negócio não de sucesso gospel, né? Parada, eu não sei. Mas aí você vai ver lá, poxa, tem algumas canções que, olha, essa aqui está bombando. E se está bombando, vai bombar nas igrejas também. Amém? Porque é uma inspiração do Espírito Santo, uma canção, uma declaração de amor a Deus. Agora, nós precisamos chegar aqui no culto, né, os adoradores, Deus, o que o Senhor tem para essa manhã? O que o Senhor tem para essa noite? Deixa fluir, deixa queimar, deixa... E isso é em tudo. Sabe, nós chegamos para trabalhar, Deus, o que o Senhor tem para esse dia? O que o Senhor tem para se manifestar? Salmo capítulo 119, né, o Salmo 119, que é aquele enorme, né, no versículo 11, a palavra, o salmista fala, guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Muita gente está pecando porque não guarda a palavra, não conhece a palavra. E daí? Fica complicado. E o ambiente, já para a gente fechar, João capítulo 1, versículo 51, o que Jesus fala para Natanael. João 1, 51. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael passa a ter uma vida de céus abertos. O ministério de Jesus começa com céus abertos. Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus 3,16, não precisamos nem abrir aqui. Batizado Jesus, né, João Batista batizando Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Jesus ministra com céus abertos, amados. E aí nós encontramos uma chave para a manifestação das notícias verdadeiras, são céus abertos. Porque a gente fala, mas o que eu falo ninguém entende, né? Tá, mas qual é o seu relacionamento com Deus? De céus abertos? De uma atmosfera de adoração, da presença de Deus constante por completo, com fome e com sede de Deus? Ou é algo mecânico, ou é algo burocrático? É algo religiosamente correto ou politicamente correto? Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Esse Jesus te ama é um papagaio. Ou a maritaca, porque tem gente que o Jesus te ama é tão enrolado, parece a maritaca. Por que Ele te ama? Por que Ele nos amou? Por que Ele se deu por nós? Deus
não precisaria de nenhum de nós, amados. Mas Ele decide viver com cada um de nós. Nós somos a decisão de Deus, do amor de Deus. Nós somos essa decisão, é dEle, porque Ele nos amou primeiro. E para finalizar, Deuteronômio, capítulo 28, lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Deuteronômio. E Deuteronômio, eu dou uma dica aqui para vocês, tá? Para lembrar, né? Eu às vezes falo, mas esse nome é muito difícil. Aí eu falava, doutor anônimo. Aí eu já associava, né? Doutor anônimo com Deuteronômio. Aí depois a gente aprende, lógico, né? Mas vamos lá para o doutor anônimo, 28, 12. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E nessa manhã de confronto com notícias verdadeiras, ou de um descortinamento de notícias verdadeiras, nós precisamos entender que há céus abertos, e o Senhor abre os céus, e a palavra declara, de céus abertos, abrirá o teu tesouro, o céu, o tesouro de Deus, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Amados, vocês vão se lembrar, de que no ano passado nós vivemos uma seca muito grande, acho que de mais de 3 meses, e eu me recordo que Deus trouxe uma palavra através da minha vida, não me recordo que aqui no púlpito, ou lá no templo menor, né, no Rugido do Leão, que é tremendo às sextas-feiras, né, fazendo uma propaganda aí do Rugido do Leão, culto de intercessão, e eu disse, olha, a seca está grande, a hora que chover eu vou sair na chuva. E eu me recordo, né? O diácono Henrique está lá e pode testemunhar isso, testificar isso, né? Nós trocamos mensagem no dia que choveu, 29 de setembro, uma sexta-feira, e amados, foi tremendo. Eu saí do trabalho, começou a chover, e eu com roupa social, falei, eu estava a pé mesmo, né? Pezão e tal, eu vou tomar chuva. Estou esperando essa chuva, e era o dia do meu aniversário. Isso foi o maior presente que eu tive, totalmente profético, e saí chapado, totalmente pelo Espírito Santo, e ali orando em línguas, e agradecendo a Deus, e glorificando, porque eram mais de 3 meses de seca, total, a terra seca, e isso se fazia na minha vida também, sabe, estava, né, a parte financeira, então nem se fala, sabe, a gente não se move por isso não, porque Deus provê tudo, né? Quantas vezes já foi gente bater em casa para levar bolo para mim, sabe, que eu estava com vontade de comer bolo, não tinha dinheiro, e alguém já, Deus mandou trazer um bolo para você, por aí vai, Deus mandou trazer um dinheiro aqui para você viajar para tal lugar, e eu estava precisando viajar para pregar a palavra e chegar ao dinheiro, sabe, sempre tive esse propósito, fazer a obra de Deus sem recurso de terceiro, não tem caixa 2, né? É sempre com recurso do bolso ali e tal, e isso é tremendo. Mas então, veio aquela chuva, né, Henrique? O Henrique foi para a chuva também, sabe, e eu cheguei em casa chapado assim da chuva de Deus, e eu digo, e esse ano, amados, esse ano já começou a chover muito mais rápido, Deus acelerou muito mais as coisas, pode ver o quanto tem chovido, o quanto a terra está molhada, o quanto a vegetação está verde, o quanto está bonito, o quanto nós estamos nessa nova estação da primavera, novos tempos de verdade, notícias verdadeiras, de ânimo, de esperança, de fé, de fome, de sede de Deus para os nossos dias. E nós fazemos essa leitura profética, de que os céus estão abertos, para que toda a chuva seja derramada nas nossas vidas, amados. O nosso quintal, o nosso jardim vai florescer, está florescendo.
da presença dEle, amados. Todas as coisas são acrescentadas. Eu estou pensando hoje, no agora, amanhã eu não sei o que vai acontecer. A gente pode até ter planos, mas nosso coração é enganoso, como diz a palavra. Sabe? Deixando a ansiedade, e Ele vai cuidando de todas as coisas. Agora que nessa manhã, esse proclamar de Jesus seja pleno, amados. Eu já falei semana passada, e fica uma dica aqui, né? Nesses dias, quem puder ser radical e se ausentar das redes sociais, vai ser muito bom por conta da política. Se você já tem a sua convicção formada, glória a Deus, né? Tal, sabe, é tanta besteira, é tanta coisa, daqui a pouco vai aquele mundo que a gente está. Ou então experimentem começar a postar as coisas de Jesus. Sabe, acho que não vai dar ibope por enquanto, né? Por enquanto o negócio não vai fluir. Mas o poder, a autoridade da notícia verdadeira está conosco, amados. Isso é pleno. E que o Senhor gere fome e sede dEle nas nossas vidas, nesta manhã. Ainda ontem, a canção que vinha para mim, nessas 3 horas de bicicleta ali, e recebendo de Deus, né? Foi de fome e de sede de Deus. Temos tanta fome de Ti, ó Deus. Temos tanta sede de Ti, ó Deus. Aonde que está essa fome? Onde que está essa sede? O alimento nós já temos. A bebida nós já temos. Se alguém já experimentou isso, né? Ter o alimento e não ter fome, é horrível. Ter a bebida e não ter sede, né? Como que a gente fica? Eu estou com um problema assim, tem lá na minha despensa, na minha geladeira, tem tantas coisas gostosas, mas eu não tenho fome. Eu não tenho sede. Eu tenho apatia por tudo. Será que a gente não consegue dimensionar isso para o nosso corpo, e muito mais na presença de Deus, fome e sede dEle, a palavra ao nosso acesso? Sabe, hoje a gente não vê as pessoas mais falando que fazem a hora silenciosa. Aí eu fui buscar lá no fundo do baú, né? Mas é assim, é meditação do dia. Começar o dia, pegar a Bíblia, começar a estudar e começar a anotar ali, né? E uma coisa que eu digo, alguns ministros a gente ouve, nossa, quando me convida para pregar, eu tenho que preparar a palavra, tem que isso, tem que aquilo. Primeiro, que não somos nós que pregamos, é o Espírito Santo. Ele usa das nossas vidas, usa do intelecto humano, sim, né? E eu digo, e já aconteceu isso comigo, de chegar na igreja, pastor, você prega? Prego? Porque eu sou bom? De forma alguma. Porque já tem tanta palavra? Não. É por alimento. E se eu estou alimentado, eu consigo alimentar. Isso é claro, isso é muito claro. As pessoas hoje em dia, o negócio está tão feio que não consegue nem fazer a bibliomancia. Se alguém já ouviu isso aqui, talvez seja novo para os mais novos. Bibliomancia, o que é? Pegar a Bíblia e abrir aleatoriamente, Deus vai falar comigo. Coloca o dedo lá e Deus fala, ou diz que Deus falou. Nem isso as pessoas não fazem mais, porque a Bíblia está no celular. Não, eu vou ligar o celular e vai aparecer um versículo aqui. Não vai, tem que pôr lá, né? Sabe? Então, amados, falta fome, falta sede de Deus. E da verdade viva em nós. Vamos colocar de pé?